A paz do Senhor Jesus, queridos, amados ouvintes do canal A Paz de Cristo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui nessa tarde para meditar na Palavra de Deus e a minha Bíblia está aberta aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 em diante até onde o Senhor conceder para nós. Você que tem aí a Bíblia próxima a você, pegue aí e vamos meditar conosco. O título da mensagem: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que depois destas causas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho. E deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém, meus queridos irmãos? Até o versículo 17, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor.
Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor do céu, da terra e do mar, perdoa todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, em palavras, pensamento e por obra. Senhor, visita nessa tarde a cada lar, a cada vida, a cada família. Aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão no seu local de trabalho, aquelas pessoas que estão internadas também, Senhor. Realiza sonhos, projetos na vida desse pai de família, desta mãe, deste homem que sofre, desta mulher, dessa criança. Realiza sonhos, Pai, maravilhosos, para a glória e honra do nome do Senhor. Corta os laços, as armadilhas, todo o projeto do inimigo contra as almas, Pai. Faz o teu milagre acontecer para a glória de Deus. Amém, meus queridos irmãos. Meus amados, aí está a palavra de Deus para nós nessa tarde. Esta palavra que vem de encontro para nossos corações. Nós vemos, meus amados irmãos, aqui este acontecimento que trouxe para nós e traz para nós nos nossos dias de hoje, em nós meditarmos, meus irmãos, e ver com que Deus, ou como Deus trabalha de uma forma especial, que nós não podemos ou não, talvez não entendemos. Nós vemos aqui um homem chamado Abraão, servo do Deus Todo-Poderoso. Este homem não tinha filho, não tinha herdeiro, mas o Senhor, ele tinha um projeto de dar um filho a Abraão. E este filho que Deus tinha para dar era um filho especial preparado já do coração de Deus para Abraão e para sua companheira Sara. Nós vemos, meus queridos irmãos, se nós formos voltarmos algumas páginas atrás, vemos que Abraão, ele não tinha herdeiro para poder herdar, aquilo a qual ele tinha. E ele, meus queridos irmãos, ele pensou assim, eu creio que Abraão, ele pensava, quem vai herdar, aquilo a qual eu tenho, da minha morte, se eu não tenho filho? Mas a Bíblia fala que Deus, por intermédio da sua misericórdia, fez gerar um filho no ventre da sua esposa chamada Sara. Adiantados em idade, o Senhor trabalhou e fez a promessa cumprir, porque o nosso Deus, meu querido, minha querida irmã, é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele fala e cumpre as suas promessas. Não era Ismael o seu herdeiro? Era aquele qual sairia da sua esposa Sara. Ainda que Sara foi adiantando, e entregou a Abraão a sua serva para poder ter um filho, mas este filho não era a promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus para Abraão era que Sara gerasse um filho do seu ventre. E aqui nós vemos que Isaac nasceu, e agora, meus queridos irmãos, o Senhor diz para Isaac, ou melhor, para Abraão, sacrificar o seu único filho. Veja bem o que diz a palavra de Deus aqui, ó. E aconteceu depois destas causas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que o Senhor estava provando a fé de Abraão, pedindo a ele o único filho a qual ele tinha. Aquele filho que foi gerado no ventre da sua esposa. Agora Deus pede em sacrifício Isaque. A palavra de Deus nos fala que Abraão se levantou pela madrugada, de manhã de madrugada,
preparou o jumento, colocou tudo ali em ordem e foi em direção àquele lugar a qual ele iria oferecer o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que ele preparou tudo ali, colocou em ordem tudo a lenha, e aí colocou Isaac, amarrou Isaac ali no meio da lenha, para fazer o sacrifício, para oferecer a Deus. Veja, meus queridos irmãos, que Abraão ele teve fé. Ele tinha o seu único filho e iria ali colocá-lo, oferecer, melhor dizendo, a Deus em sacrifício. O versículo 4 diz assim, ou melhor, eu vou ler o 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, vocês ficam aqui, que eu e o moço vamos ali adorar a Deus ali, oferecer ali um sacrifício a Deus, e nós retornaremos após nós adorarmos ali. Então, meus queridos irmãos, ali Abraão preparou ali, arrumou, amarrou Isaac ali, em cima da lenha. A palavra de Deus vai dizer para nós que Abraão ali fez isso tudo ali, mas antes disso, Isaac disse, pai, meu pai, onde está o cordeiro a qual iremos oferecer a Deus? Ele disse, o Senhor proverá. Deus é o Deus que provê. Realmente, meus queridos irmãos, quando Abraão estendeu ali o cutelo para imolar o seu filho Isaque, Deus bradou do alto céu com grande poder e disse para ele, Abraão, Abraão, não estendas as mãos sobre o menino, sobre o moço. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia fala para nós que ali, Deus ali preparou um substituto no lugar de Isaque. Deus preparou ali, meus amados irmãos, um cabrito para ser imolado, ou melhor, um carneiro para ser oferecido em holocausto no lugar do seu filho. Então, meus queridos irmãos, mudamos agora para a vida de Jesus. Jesus, ele se ofereceu em sacrifício vivo para o mundo, para nós, para a humanidade que está perdida. A palavra de Deus vem dizer para nós que Deus olhou lá do céu e não viu nenhum justo sequer. Então Deus ali do lado do seu filho estava, ele ofereceu, disse, meu filho, você vai ter que ir na terra, você vai ter que morrer pela humanidade. Então a Bíblia chega a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para morrer por nós, pela humanidade. Então nós estamos aqui nessa terra, mas temos o direito que Deus dá para nós, de nós reconhecermos o sacrifício que Deus, a responsabilidade que Deus colocou nos ombros de Cristo para poder morrer por nós, por mim, por você. A Bíblia diz, meus irmãos, que ali Abraão, ele preparou ali o carneiro, aquele carneiro que estava amarrado ali, preso. Ele pregou e ofereceu em sacrifício em lugar de Isaque. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que Jesus, ele não teve um substituto, não teve a quem viesse a morrer, a ser sacrificado, a levar punhalada, ser esbofeteado, levar aquela cruz
pesada aos seus ombros, às suas costas, receber chibatadas. Jesus teve que encarar o caminho do Gólgota. Ali aquele sofrimento, sangue escorrendo pelas ruas. Isaac teve um substituto. Jesus não teve substituto, não teve quem viesse a morrer no lugar dele. Então Jesus enfrentou a multidão que escarnecia, que zombava, que maltratava o Filho de Deus. E ali estava a responsabilidade. Aquela cruz pesada estava o nosso pecado, o teu pecado, o pecado de cada um de nós. O sofrimento que Jesus passou, ninguém passaria, mas Jesus enfrentou o Calvário. Jesus foi crucificado, mas a palavra de Deus nos diz que ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo, olhando por nós. Então, meu querido irmão, Abraão não negou o seu único filho que tinha. Iria oferecer em sacrifício a Deus, mas o grande amor de Deus fez com que acontecesse algo ali. O Senhor bradou ali e não impediu, melhor dizendo, que Isaac fosse sacrificado. Deus sabia que Abraão era temente, tinha fé, tinha amor, confiança no nosso Deus. Então, meu querido irmão, Deus proveu para Abraão ali o sacrifício, o cordeiro, em lugar de Isaac. Mas Jesus teve que ir sozinho, teve que passar por os momentos de tristeza, de derramamento de sangue, porque cada chicotada que dava cortava a sua pele e sangrava. Então Jesus, ele morreu com o objetivo de dar para mim e para você a salvação e garantir para você ter um nome no livro da vida para alcançar a vitória que está bem perto de nós. Meu amado, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como o seu único suficiente Salvador, não demore, corra para os braços de Cristo, entrega a tua vida nas mãos do Senhor e diga para Ele: Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, por este sacrifício, por padecer por mim também, para garantir para nós a vida eterna. Então, meu amado, meu querido, Jesus não teve substituto para quem viesse a passar este sacrifício, este sofrimento. Aquilo que Jesus passou, ninguém passaria. Então, ele teve a responsabilidade sobre os seus ombros, porque as almas têm muito valor para ele. Então Deus, assim como ele amou o mundo de tal maneira, ele continua amando a humanidade ainda. Então você e eu possamos reconhecer a cada chicotada, a cada esbofeteada que ele levou por cada um de nós. Então devemos valorizar, aceitar a Cristo, reconhecer que somos fracos, pecadores e necessitados da misericórdia do Senhor. Esta é a mensagem, que Deus possa falar em seu coração aquilo que nós não temos, porque com pouca sabedoria o Espírito Santo faz coisas grandes. Nas pequenas coisas Deus faz acontecer grandes milagres. Que Deus possa te abençoar